Olá, tudo bem com você? Aqui Valdeir Arruda, pela página Comunidade Cristã Rema. Vamos meditar mais uma vez na palavra, baseada na minha meditação diária. Texto hoje, Lucas 18. Tem muita coisa boa aqui em Lucas 18. Eu quero destacar com vocês alguns versículos. Primeiro, logo no início, começa dizendo no versículo 1: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então, Jesus está conversando com os discípulos, ensinando, e aí o texto diz, Lucas, que fala quando ele faz o evangelho dele, ele faz uma pesquisa apurada de tudo que aconteceu, ouviu testemunhas, leu o que tinha para ler e escreveu de uma forma acurada, de uma forma precisa. E o que Lucas está dizendo aqui no capítulo 18? Que Jesus conta uma parábola para ensinar os discípulos que eles devem orar sempre e nunca desfalecer. Ora, esse ensino é direto. E não é apenas para os discípulos. Jesus então ensina com a parábola do juiz iníquo, que não queria fazer justiça para a viúva, de que nós devemos orar sempre. Então, esse princípio é importante. Jesus está dizendo, você tem que orar sempre. Paulo fala na carta aos Tessalonicenses, aos Efésios, dizendo, não, Tessalonicenses mesmo, orai sem cessar. Né? Orar sem cessar, Paulo fala, Jesus fala, orar sempre sem desfalecer. Então, a dica que eu recebo e te dou nesse vídeo é: aprenda com Jesus. Ele fala que você tem que orar sempre, nunca desfalecer. Você tem que ter conexão com Deus, você tem que acessar a fonte, você tem que falar com Deus. Falar sobre sua vida, sobre seus alvos, objetivos, seus receios, sobre tudo o que está acontecendo. Como o teu Pai, como o teu Criador, aquele que quer te ouvir e falar contigo. O Poeng Shu, ele ensina sobre uma das melhores maneiras de orar é que você deveria falar e depois ficar em silêncio. Também você tem que aprender a ouvir. Mas o princípio mais importante aqui, ou tão importante quanto a oração, é que Jesus fala que você não pode desanimar, não pode desfalecer, não pode parar, desistir, né? Retroceder. O texto lá de Hebreus 10 diz que a alma que retroceder, eu não terei nela prazer. Né? Falando de eu perseverar, de eu continuar firme. Então o princípio não é a mensagem principal de hoje, mas Jesus ensinou. Se Jesus ensinou, nós temos que obedecer. Jesus falou que eu tenho que orar sempre. E eu não posso desfalecer, desanimar. Eu digo mesmo para você, você tem que orar. Procure criar uma agenda onde você separe 5, 10, 15 minutos para orar. Orar todos os dias, falar com Deus. De preferência, leia também um capítulo ou 2 da Bíblia. Essas duas coisas vão representar algo muito positivo, vão acrescentar. O seu nível espiritual vai começar a crescer, sua percepção espiritual, e com certeza a sua vida vai ter mais sentido, mais prazer, mais alegria. Isso é um fato. A parábola que Jesus contou é que uma viúva procurava, o juiz não temia a Deus nem respeitava os homens. Mas essa viúva insistia com ele, me faz justiça. Toda semana ia diante do juiz. Ele falou, bom, eu não temo a Deus, não respeito os homens, mas se eu não me livrar dessa viúva, se eu não fizer logo a justiça, eu vou ficar sendo importunado o tempo todo, toda semana, e eu não quero isso. Jesus fala, ouça o que diz o juiz iníquo, injusto. Se ele resolver fazer justiça por causa dessa viúva que estava importunando, e vosso Pai Celestial não fará muito mais pela sua insistência, pela sua oração, pela sua perseverança? E essa pergunta é uma pergunta retórica, ou seja, ela já tem uma resposta dentro dela. Ou seja,
quando Jesus pergunta, porventura Deus não fará, ele está dizendo, Deus vai fazer. Deus vai fazer justiça. Se você orar insistentemente e se você não desfalecer, não desanimar, não parar. Ok? Então, meu desafio para você é orar todos os dias, meditar na palavra todos os dias. Isso é fundamental, é o nosso alimento espiritual. É aquilo que nos dá vida, força, determinação, sustento, ânimo, fundamento. Orar e meditar na palavra, ler e meditar. Witness Lee é um chinês e ele escreveu vários livros. Ele é responsável por um movimento chamado Igreja Local e ele ensina uma prática de orar-ler, e você ler a Escritura e você orar em cima dessa Escritura. Então, por exemplo, eu li o Salmo hoje 32, que fala, confessei a ele os meus pecados. Então, orar-ler seria você dizer, Deus, Jesus, meu Pai, assim como Davi está dizendo nesse Salmo, confessou a ti os seus pecados, eu também quero confessar a ti os meus pecados. O texto diz que Deus ouviu Davi, e que Deus perdoou, e que só Ele perdoa. O texto de 1 João também 1:5 diz, confessai a Ele os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Enfim, isso é orar e ler. É pegar o Salmo 31 e falar, eu confio no Senhor, e nele eu confiarei. Você diz, Senhor, eu confio em Ti, e sempre confiarei. Ou diga, Senhor, como o salmista aqui está dizendo, que confiava no Senhor e que jamais deixaria de confiar, eu quero dizer que eu também confio em Ti, e que eu jamais deixarei de confiar. O Senhor é o meu socorro bem presente na tribulação. Eu sempre vou estar com meus olhos e minha fé, meu coração firmados em Ti. Amém? Bom, continuando, Jesus conta então a parábola do fariseu e do publicano. E quando eu era recém-convertido, eu vi uma pregação, José Chamé Rabelo Nobre, um excelente mestre, professor, sobre essa parábola que eu vou ler para vocês. E disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que por serem justos, que eram justos, e por conta disso desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano, gentil, pecador. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou digno, ou melhor, não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano aqui do meu lado. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Digo-vos, Jesus falou, que o publicano que batia no peito dizendo que era pecador e pedia misericórdia, desceu do templo para sua casa justificado, e não o fariseu. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Amém? Esse é o texto, e a mensagem que eu vi, como eu disse, há muitos anos atrás é:
Jesus apresenta dois homens e esses homens olharam para dois espelhos diferentes. O fariseu olhou para onde? O fariseu olhou para os homens injustos. O fariseu olhou para o publicano, o gentil, o pecador que está do seu lado. Ele bate no peito e diz: graças te dou a Deus, que eu não sou como esses homens adúlteros, pecadores, traidores, enfim, ladrões. E não sou também igual a esse publicano aqui, que eu guardo a lei, eu cumpro os mandamentos, eu cumpro todas as regras da religião, e eu jejuo 2 vezes por semana. Hoje quase ninguém faz isso. Jejuo 2 vezes por semana. Eu jejuo 1 vez por semana. E eu dou o dízimo de tudo que eu recebo, de tudo que eu tenho. Muito obrigado, Senhor, por ser assim tão maravilhoso, tão perfeito, tão extraordinário. Graças te dou. Aí Jesus fala do publicano, do pecador. Aí ele olha também para um espelho, mas ele olha não para o publicano. Ele olha para Deus, o Santo, o poderoso, o perfeito, o maravilhoso, o Deus de amor. E aí quando ele olha para Deus, que é o sentido correto da oração, obviamente, você não olha para o seu lado, para as pessoas que são piores que você. Isso aí não é orar. O publicano, quando foi orar, ele olhou para Deus. E quando olhou para Deus, ele não conseguiu nem chegar perto. O texto diz que ele ficou de longe, cabeça para baixo, batendo no peito dizendo: tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Então esse espelho, quando você olha para Deus, você entende quem Deus é. A grandeza, o poder, a majestade. E mais ainda, você entende quem você é. Você não é ninguém. Não é melhor que ninguém. Não importa quais obras você faça, essas obras não vão te salvar, não vão te garantir um lugar especial depois dessa vida. Não se trata de obras, já tenho falado aqui, a Bíblia é clara. Não por obras, para que ninguém se glorie. Texto de Efésios 2:8. Mas pela graça, mediante a fé, vocês foram salvos para Deus. Então eu pergunto para você, para qual espelho você tem olhado? Você tem feito como o fariseu? Você tem olhado para o Deus vivo, todo-poderoso, santo, perfeito, justo, maravilhoso, extraordinário, grande? Para quem você tem olhado? E a sua atitude? Qual tem sido a sua atitude? Daquele que se humilha para depois ser exaltado, como Jesus falou? Ou você tem se exaltado diante de si mesmo, diante de Deus, diante das pessoas, achando que você é grande coisa, porque você não comete os pecados mais grosseiros da sociedade? Não importa quão boa tem sido a sua vida, se você não for humilde, se você não reconhecer que não é nada diante de Deus, você está igualmente perdido eternamente como aquele pecador ou aqueles pecadores que você acha que é muito melhor que eles. Então meu convite para você, falando dessa parábola, é que você se arrependa, que você reconheça que não é ninguém, que não é nada diante de Deus Todo-Poderoso, um Deus vivo, um Deus vivente, que você precisa dele, da graça, da misericórdia, do perdão, do amor. E mais, você já tem tudo isso. É quando eu falo de identidade e propósito, você é imagem e semelhança de Deus. Deus te criou e te ama. Quero que você fique com essa mensagem. Para qual espelho você tem olhado quando vai orar? Que você olhe para Deus, reconheça quem Ele é e quem você é, e deixa Ele tocar na sua vida. Amém?
Vamos fazer a nossa oração, nossa breve meditação. Peço que você feche seus olhos. Enquanto eu oro por você. Graças te dou, Pai, porque o Senhor nos ouve sempre. Tua palavra diz que o Senhor é rico em misericórdia, bondoso, justo, santo, perfeito, Deus de amor, um Pai de amor. A palavra diz que o Senhor nos ama, que nos amou de tal maneira, a tal ponto, de entregar seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Senhor, hoje eu quero olhar para o espelho da tua santidade e reconhecer que eu sou pecador e preciso da tua misericórdia, da tua bondade, da tua graça. E quero pela fé receber, Senhor, esse perdão, essa misericórdia, essa graça, esse amor. E declarar que eu me sinto amado por ti, perdoado, lavado, santificado, justificado, purificado. E peço que o Senhor toque nessa pessoa que está assistindo o vídeo de maneira poderosa, transformadora. Que ele tenha um encontro pessoal contigo, possa entregar a vida dele para ti, pedindo que o Senhor reine, que o Senhor governe, que o Senhor passe a morar dentro dele. No teu nome eu te peço e te agradeço. Amém. Até amanhã. Deus te abençoe. Um abraço.